Por isso o governador bateu aqui o martelo, disse que ia bancar isso. A Jane também, todo mundo aceitou isso. E aí a ideia seria o seguinte, começar, ou pelo menos iniciar, fazer as obras de serviço para março, que seria o nosso aniversário da cidade. Essa era a última ideia. Até aí, parou. É tudo novo. Essa parte aí foi contemplada, pelo menos na última planta que foi encaminhada aqui da administração, a gente tem conhecimento, tem cópia dela aqui, contempla essa área onde está prevista essa parte seria para a Secretaria de Educação, né? Então tudo isso aí já foi feito. A única ressalva foi que parece que alguém da comunidade reivindicou que houvesse alteração num campo de futebol, alguma coisa assim. Mas tudo isso aí foi discutido e já foi superado, e já existe as plantas que foram abridas e foram encaminhadas aqui para a administração. O grande problema está sendo a questão da compensação para implementar o parque. O que está acontecendo? Você falou da Inframédica, mas além da Inframédica teve também a UPS, Empreendimentos Panamazim, que é uma série de condomínios que estão sendo implantados lá em Sobradinho, e parte dessa compensação seria aplicada aqui. Só que o empreendedor achou que ele não está se omitindo em pagar, ele vai pagar. Só que ele não quer que seja aqui na Ceilândia, porque o empreendimento dele é lá em Sobradinho. Então ele não concorda, ele fala, olha, eu quero pagar, desde que seja próximo a onde eu estou causando meu dano. Que é a regra digital. Isso. Então, se não me engano, é em torno de 1,5 milhão, não era suficiente para implantar o parque, mas pelo menos uma parte dele já poderia ser implementada com esse recurso da Fazenda Paraná. Só que eles não querem, em função disso, não tem mais condições de contar com esse recurso. O que a gente está tentando agora, nesse exato momento, é pegar uma compensação ambiental. Existem dois tipos de compensação, a ambiental e a florestal. A ambiental, ela é em função de vamos dizer assim, o empreendimento está causando algum impacto ambiental em determinada área, aí aquele dinheiro, prioritariamente, ele vai para as unidades de conservação no processo de desapropriação, depois para plano de manejo, depois para implementação. Como a maioria das unidades aqui no Distrito Federal já foram criadas, não tem que desapropriar e tudo, então essa parte é esperada. Algumas já têm plano de manejo, também está esperada. Então, esses recursos a parte ambiental, de compensação ambiental, geralmente são empregados mesmo para implantar unidade de conservação. Como foi feito lá em Planaltina, no Parque Sucupira, chegou a fazer na estrutural, que foi uma pena que hoje o parque está destruído, porque a população não colaborou. Também foi por recursos de compensação ambiental. E o que a gente está tentando então agora é pelo menos buscar na compensação florestal, que é aquela supressão de vegetação quando ocorre a necessidade de tirar alguma árvore, algum empreendimento. Para cada árvore, a pessoa é obrigada a plantar outras 30 árvores. Como a gente sabe que parte dessas árvores acaba não vingando, tem problema em tudo, foi feito um outro decreto que fala que 50% dessa compensação florestal poderá ser aplicada em alguma coisa relacionada em benefício ao meio ambiente. Então não tem exigência para nada, a não ser que seja em benefício ao meio ambiente. E é esse recurso que a gente está tentando, de alguma maneira, conseguir para poder aplicar em alguma parte, pelo menos para começar a implantação do Parque Estadual. Então, agora, coisa de uma semana passada, conversando com o Leandro, que é o coordenador dessa parte de gestão florestal, e ele está buscando alguma compensação florestal, não ambiental, que ela tem flexibilidade, ela não importa, fica a critério do órgão, colocar ela em qualquer lugar, desde que seja em benefício do meio ambiente. Então, é isso que a gente tem feito. O grande problema que a gente encontra é que a maioria dessas compensações acaba vindo do próprio governo. E o governo não tem dinheiro. Por exemplo, o DR, ele tem várias obras em vários locais, então ele acaba tendo compensação ambiental, principalmente florestal. E o que acontece? Como o DR não tem dinheiro, a última compensação, vamos dizer assim, que ele efetivamente pagou por recurso foi a reforma do Centro de Informação Ambiental lá das unidades, lá no time. Então ele não tem mais dinheiro. O que ele está propondo agora e que a gente aceitou, você teve que aceitar, porque não tinha alternativa, é que ele vai utilizar as máquinas que ele tem no pátio dele lá para fazer os aceros ao redor das unidades de conservação. Menos mal, melhor que fica sem receber. Do mesmo jeito, o NB, por exemplo, o NB também chegou ao ponto que ela falou assim, eu sei que eu tenho que pagar, só que não tem dinheiro. Depende da área federal, não recebe dinheiro, você vê o que eles estão fazendo. Eles estão empregando também o pessoal, o corpo técnico deles, departamentos deles, para poder oferecer alguma atividade, algum tipo de serviço que a universidade produz, seja em forma de curso, de treinamento, para servidores, para a comunidade, seja o que for, né?
ou mesmo elaboração de algum estudo que o corpo discente lá da universidade possa fazer, executar, por exemplo, um plano de manejo, enfim. Agora mesmo a gente está tentando ver se a própria UNB faz um levantamento dos poços tubulares profundos, ou seja, cisternas, certo? Que existe ao redor de áreas mineradas, porque a gente está sentindo que aquela vereda de 6 km de extensão está diminuindo. Para a implantação de parque, entra governo, sai governo, não entra nada. Entra muito pouco para a manutenção. Manutenção. Implantação, zero. Aí a gente utiliza das compensações para implantação dos parques. E é uma pena que os empreendimentos que tenham acontecido aqui na cidade são os prédios, né, que MRV constrói, mas às vezes não é o suficiente para ter condições de implantar um parque. É por isso que a gente está buscando, nem que seja compensação florestal, implanta parte dele, inicia, começa, faça alguma coisa, é uma ciclovia que as pessoas já começam a apoderar daquilo ali, vai fazer caminhada, mesmo que não tenha lá grandes coisas, enfim, vai caminhada, então, esse aos poucos vai ser implantado. Nesse sentido de ciclovia, de empoderamento, enfim, assumir a posição do parque, a gente tinha sugerido, tinha ficado acertado na época essa sugestão, de que, pelo menos já que tem essa questão, tem à disposição, a deputada já falou, os outros deputados também tem alguém, já estão assim, acho que o discurso está bastante avançado nessa questão da emenda. E aí que a gente tinha sugerido na época até para o Newton, é que se você faz pelo menos as ciclovias e a Coopervia, a comunidade já chega e já ocupa o espaço. E, assim, e de preferência sempre feito ao redor da... Esse projeto, na verdade, eu não vi esse que está na mesa do... Esse já tem essa parte da ciclovia. Então, a gente plantar pelo menos esse 1,5 milhão que tiver na mão, que for possível executar com a administração, acho que eu vi o Sul podendo puxar esse movimento, faz a ciclovia Coopervia, que a ideia era exatamente fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Fazer, ocupar e, ao mesmo tempo, o cara ter aquela sensação de que ele também está vendo... Porque hoje já tem grade sendo estragada, entendeu? Sendo explorado. Eles estão arrebentados lá. E é uma ocupação marginal, assim, entendeu? Seu Paulo, pessoal, deixa eu fazer uma pergunta. A ideia seria pelo menos isso, assim, se a gente arrumar fazer esse bate-bola com a nova CAP, a administração consegue fazer mais rápido, né? E aí o grosso fica na nova CAP enquanto sai a compensação florestal, entendeu? Que seria até o final do ano, isso aí. Vamos passar a palavra aqui para o... Seu Paulo, os amigos do Setoró, você está aqui representando a prefeitura e a comunidade lá no Setoró, eles estão muito apreensivos e ansiosos com relação a esse parque. Já teve 2 reuniões ou mais que o pessoal já estava acertando tudo e o negócio é igual a senhora falou aqui, para. Então, dê para a gente a receita agora, para a gente concentrar nossas forças, para ir nas pessoas certas, para poder desenrolar esse parque. Eu estou no GDF já desde 1985, cuidando só da unidade de conservação. Então, da experiência que eu já tive durante todo esse tempo aí, eu acho o seguinte, o governo em si, ele tem um pouco de dificuldade em conseguir esse recurso. Eu sugiro que vocês busquem as emendas parlamentares, né, e que, por parte do IBRAM, ele vai tentar as compensações ambientais ou florestais, de preferência florestal, que tem flexibilidade para poder ser aplicada aqui. É isso que eu sugiro. Emenda parlamentar. Existem deputados que são daqui da região e eles têm, vamos dizer assim, no orçamento da Câmara, que são destinados aos deputados, as tais emendas, e que é para ele destinar justamente aonde ele acha conveniente em termos, vamos dizer assim, de desenvolvimento, de implantação de alguma atividade naquela cidade onde ele tem afinidade, entendeu? Okay. Então, eu acho que esse recurso da compensação, aliás, da emenda parlamentar é que é vamos dizer assim, o caminho, o canal para que possa, de alguma maneira, começar pelo menos a implantação, seja dessa Coopervia, seja de alguma atividade que as pessoas possam sentir que aquele parque ali agora faz parte da vida deles ali. E essas mesmas pessoas são as que vão proibir a retirada da cerca, a não deposição de lixo, porque elas vão estar ali, elas vão estar pertencendo, elas vão estar participando daquele parque ali, pelo menos esse início. O banheiro pode vir depois, as instalações, o que seja, mas pelo menos que as pessoas possam de alguma maneira ter acesso, poder entrar aquilo ali e falar assim, opa, esse parque aqui eu faço parte dele. É por aí. Da parte do IBRAM, não tem nenhum impedimento, o senhor acabou de nos explicar isso, né? Então o IBRAM hoje é amigos dos parques. Veja então bem, o IBRAM
ele está, inclusive, com a proposta, todos esses parques que são na categoria de parque de uso múltiplo, o IBRAM, ele quer repassar para quem realmente usa os parques, que são as administrações. Só que tem um detalhe, o IBRAM não pode passar o parque integral para as administrações, ou seja lá o que for, porque na lei diz, cabe ao IBRAM a gestão dos parques. Então ele tem que ficar com pelo menos, vamos dizer assim, o nome do IBRAM, de alguma coisa, 99% passa para a administração, ou seja lá o que for, mas 1% tem que ficar com o IBRAM, porque a lei diz que cabe ao IBRAM, que é o órgão ambiental gestor das unidades de conservação e dos parques do DF. Então, o IBRAM já começou a fazer com a administração do Sudoeste, vai tentar transferir a gestão do Parque Bosque do Sudoeste, que é uma praça, na verdade, que está implantada lá no meio do Sudoeste. Essa semana passada nós tivemos no sábado com o administrador do Guará, do Parque Dêmia, que lá na quadra 40, ao lado do Polo de Modas, e ele manifestou interesse em a administração assumir o parque. Do mesmo modo, se a administração aqui da Ceilândia se prontificar a assumir o parque do Setoró, não tem problema nenhum. O que não tem é o IBRAM falar assim, olha, está aqui, é 100% de vocês. Isso aí não pode, a legislação não permite. Mas se a administração quiser, não tem problema nenhum. É feito esse termo dos modos, que vai ser feito agora para a administração do Sudoeste, e vai repassar a gestão para a administração. Ela tem mais gente, ela tem mais flexibilidade de mandar alguém limpar e fazer uma série de coisas lá. O IBRAM quer isso, ele não quer ficar dono de nada, não, até porque isso é do governo do Distrito Federal, é das pessoas, não é do IBRAM. O IBRAM não tem interesse de ficar, esse parque é meu, não. Ele quer fazer a gestão compartilhada. No final do ano passado, agora, fizemos um seminário lá no Ministério Público, justamente com essa proposta dessa gestão compartilhada, inclusive envolver parcerias públicos-privadas. Não é dar parque para particular, não. Fazer parcerias, como Foz do Iguaçu, lá em Paraná, Parque de Foz do Iguaçu, das Cataratas, ele é todo gerido por um órgão particular. E, no entanto, funciona muito bem. São 4 servidores do ICMBio, o resto todinho é dessa catarata, dos empreendimentos. Então, qual o problema? Não tem dificuldade nenhuma, entendeu? Agora, aqui, o Parque do Setoró, o IBRAM, como é o gestor, ele está tentando, buscando meios, de alguma maneira. Foi Infraamérica, foi Paranazinho, e agora a gente vai tentar buscar através da parte de compensação florestal. Enfim, se tem outras alternativas, como as emendas parlamentares, vamos buscar também. Só não sugiro que traga para o IBRAM essa compensação, porque o IBRAM vai ter dificuldade. Ele vai até buscar meios de implementar essa emenda parlamentar. Só que, na minha experiência do tempo que a gente está lá, a gente vê que vai ser um pouco mais difícil. Talvez a administração tenha mais praticidade, a nova CAP com certeza vai ter muito mais. É por aí. Senhor Paulo, muito obrigado. As pessoas, quem vai usufruir. Não adianta nada o IBRAM querer fazer uma proposta lá, sempre é ela que vai usar. A comunidade que está aqui que tem interesse. Esse campo de futebol, com certeza, alguém que está vivenciando esse problema aqui é que sabe como é que tem que ser o campo de futebol. Eu posso dizer, não, tem que ser de grama, tem que ser de Sim, mas para isso tem que haver uma audiência pública, para eu ouvir o que a população deseja. Era só Teve, você estava nela, foi o. Sabe quem deu essa mudança? Quem fez? Foi o Kleber. O Clebinho daqui da administração. Era só isso. Ele da Secretaria de foi lá Esporte. Aqui nessa sala. perguntar para a comunidade, porque ele Não, mas na ele deu a opinião pessoal. Foi acatado, mas foi aqui. Acatar é da comunidade, porque a gente convoca a comunidade, com certeza. Então, mas o projeto está Foi pronto. aqui em Já aberto. sabe que seja para superar. Então, esses projetos estão prontos, já estão inclusive orçados, falta agora a questão do dinheiro. É que a gente estava contando com esse recurso para lá, tinha tudo para que dar certo. Aí, em determinado momento, o proprietário, né, falou assim, não, mas eu vi na lei que isso tem que ser aplicado na bacia onde ocorreu o dano. E no dano não ocorreu lá em Ceilândia, ocorreu aqui em Sobradinho. Aí, resultado, para ele, é melhor que seja próximo empreendimento aí, porque tem uma maneira de justificar para quem ele está assim, vendendo o empreendimento dele, ó, a parte ambiental, eu estou cumprindo, eu fiz, eu estou fazendo, eu vou implantar isso, eu vou implantar aquilo. E a própria lei já diz que tem que ser na bacia onde ocorreu o dano. Essa florestal, ela não diz nada, ela só diz que tem que ser em benefício do meio ambiente. E é essa que a gente está tentando buscar de alguma maneira, porque os empreendimentos aqui, como eu disse,
acontece financiamento, não está acontecendo, vamos dizer assim, alguma obra. E se porventura as obras estejam acontecendo aqui, é do governo, o governo é muito Não, complicado. porque o que se ouve dizer, você me desculpa tanto o questionamento, mas é o seguinte, é que nas reuniões, o único impedimento é o IBRAM. De forma alguma. É isso que é importante. Ele é o gestor dos parques e unidades de conservação do DF. Por lei, cabe a ele fazer gestão. Então, ele tem interesse de que sejam implantados. São 74 parques. E agora, como é que a gente faz para manter 74 parques? A gente quer que isso aconteça. É função do IBRAM. Está na lei dele lá, fazer a gestão das unidades de conservação e dos parques. Muito bem. Deixa eu só fazer uma coisa. Ceilândia, ela é reduto de mais de 400 mil moradores. Está pleiteando por um parque e nada acontece nesse parque há muito tempo. Há muito tempo. Tranquilou, Águas Claras, agora recentemente hoje saiu uma reportagem sobre Águas Claras, vai criar 11 parques ali dentro. Hoje já falou que vai criar, que os dois têm que sair porque foi determinado pela justiça que tem que sair. Um está acertado, o outro não. Então tem que começar a obra lá de imediatamente. O da Ceilândia só está empurrando uma barriga, desculpa a expressão. Empurrando uma barriga, empurrando uma barriga. Aí vem, não tem verba, modificação de projeto, não sei o que, não sei o que. Quando é que vai acontecer isso? Nós estamos aqui para saber isso. Quando vai acontecer, a gente não quer mais que isso se estenda para o resto da vida, não. Eu também nem interesse muito não. O preço desse ter uns parques implantados seria ótimo. Esse de Águas Claras, o que acontece? Desde a implantação da cidade de Águas Claras, estavam previstas essas praças, eles chamam de parques, essas praças, que é o tributo ambiental zero. Essas praças, hoje elas estão sendo ocupadas por estacionamento dos prédios. Como não tem vagas de garagem, eles estão ocupando. E aí o Ministério exigiu que fosse implantado. Então, a administração da cidade de Águas Claras vai ser obrigada a implantar o que eles chamam de parque, mas que não é parque. No Distrito Federal, todo mundo chama tudo de parque. Existe estrada-parque, escola-parque, parque rural, parque não sei o quê. Tudo aqui é parque, parque-way, nada de parque. É uma categoria de conservação. Quando você fala... Que estavam trabalhando para ter uma compensação florestal. Né? E ficou da gente, a administração, junto com os deputados aqui que estavam propondo emenda parlamentar para cá, para fazer inicialmente a pista de caminhada, a iluminação de todo o parque e a arborização, iria ver se fazia um tipo de uma compensação, junto o IBRAM com a SEB, para fazer essa situação, porque a SEB também, às vezes, tem que compensar alguma coisa com o IBRAM. Então ficou mais ou menos acertado isso aí. O que nós estamos esperando é chegar a esse projeto na administração, não é? Realmente, e já com uma avaliação de custo dessa pista, aproximadamente. Eles iam fazer um orçamento aproximado para ver qual era o custo dessa obra, né, para passar para a gente aqui, para a gente começar a trabalhar em cima dos deputados as emendas que já estavam destinadas para o Parque do Setoró. Então nós estamos esperando essa situação lá do IBRAM para vir para a administração, o projeto. A Jane falou assim que assim que tivesse finalizado, ele ia mandar para a gente aí, porque tinha algumas... Eu acho que teve as deputadas do futebol, alguma coisa que questionava, mas eu acho que isso deve estar superado. Eu acho que deve estar só o fato de encaminhar, vamos dizer assim, o definitivo para cá já. Isso. É isso que nós estamos esperando para poder dar o segundo passo, que é realmente fazer, se vai ser a nova CAP, ou se vai ser a administração, ou quem é que vai fazer a licitação da obra. Dependendo do valor dessa obra, nós podemos fazer um ATP e fazer por aqui. Se for ultrapassar o valor que a gente pode fazer por aqui, aí nós temos que trabalhar junto com a Secretaria de Obra ou com Nova CAP, não é? De maneira que nós precisamos desse pré-orçamento, dessa avaliação financeira, qual é o valor do início dessas obras, porque não tem como fazer o Parque do Setoró de forma de porteira fechada, porque tem obras aí que vão ficar caras, um anfiteatro mesmo, não é? Banheiros, que o banheiro ele tem uma tendência hoje muito moderna de iluminação, então é uma tendência ecologicamente correta, né? Então não dá para fazer por aqui. Onde que está mesmo
esse projeto? Está no IBRAM ou está aqui na Está no IBRAM. Está no IBRAM. Está no IBRAM. Está no IBRAM. Ele Ainda. praticamente finalizou, e ele praticamente, até onde eu sei, ele está finalizado. E a parte de custo também já está levantado. Então ele tem que passar, já foi passado uma prévia para cá, que você já praticamente concordado com ele. Então, simplesmente, vamos dizer assim, entregar. Está aqui, agora busca o dinheiro. Essa busca do dinheiro foi considerada as emendas parlamentares, porque as compensações ambientais que a gente tinha sugerido, fazendo para as dunas, nada disso deu certo. Agora tentando buscar uma florestal que é mais flexível, que pode aplicar em qualquer lugar, e eles conseguem. A florestal não é o suficiente para montar os 4 milhões, seja lá o que for, mas pelo menos uma parte dela implementar. Não quis falar previsão de prazo aqui, porque essas empresas que vão plantar, elas geralmente já fazem, trabalham para o final do ano, que é a florestal mesmo. Então a gente vai tentar daqui até agosto, até outubro, quando esse vídeo tentar de alguma maneira buscar alguma compensação florestal para que faça, nem que seja a pista de curva, ou seja o que for, o que der, sem iniciar. Não, o que nós discutimos bem lá e foi bem debatido, né? Por exemplo, o campo lá, está previsto um campo oficial, um campo grande, né? Os tamanhos oficiais, mas nós temos um problema, né? Nós temos questão de água, né? Para colocar a grama natural, a grama batatais ou a grama esmeralda, tem que ter um poço artesiano lá. É um ponto, né, de divergência. Né? Vai gastar água, vai para manutenção, quem vai fazer a manutenção desse campo e tal. Então foi feita uma sugestão lá para colocar o campo de grama sintética. Né? Mas como o IBRAM está certo, né, é ambiental, ficaram de discutir entre lá o pessoal do IBRAM se poderiam abrir uma exceção lá para colocar o campo de grama sintética, para questão de manutenção, né, para não ter manutenção, enfim. Mas isso estava sendo acertado entre o IBRAM, né, não é se falar assim, não, é a administração que vai definir. Nós preferimos, depois de uma discussão, que fosse colocada a grama sintética, mesmo porque lá vai ter muita vegetação, né? E vai ser só um pedaço que vai usar a grama sintética. Mas a compensação florestal lá, pelo que está no projeto, é uma coisa muito, muito bonita, né, na questão de arborismo, né?